Eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas, por exemplo, quando você passa muito tempo mexendo no celular por várias e várias e várias horas, ou você passa muito tempo jogando o mesmo jogo ou maratonando a mesma série, você se sente extremamente cansado psicologicamente depois daquilo. É como se você tivesse sobrecarregado, esgotado, de tanto que você dedicou o seu tempo a fazer aquela coisa. E isso tem uma explicação. Isso é o excesso de dopamina fazendo efeito no seu cérebro. A dopamina, ela não é só o hormônio do prazer, como muitas pessoas pensam. Na verdade, ela é um neurotransmissor que faz a gente ter a motivação de buscar algo que vai fazer bem pra gente. É como se fosse esse anseio de buscar uma coisa pra fazer a gente feliz. Ou seja, a dopamina tá diretamente ligada com essa busca por recompensas que a gente tá constantemente colocando em prática no nosso dia a dia. O nosso cérebro atualmente, ele tá muito sobrecarregado com estímulos que acabam sequestrando esse sistema dopaminérgico, que é justamente para tirar o foco que a gente deveria estar utilizando a dopamina de forma saudável para recompensas extremamente rápidas e a curto prazo, entende? Ou seja, é exatamente o exemplo que eu dei agora há pouco. Eu, particularmente, eu sofro muito disso quando eu passo muito tempo mexendo no celular, nas redes sociais. Principalmente vendo vídeos curtos no TikTok e no Instagram. Quando eu passo muito tempo scrollando a tela do meu celular para procurar por mais vídeos legais para assistir, eu acabo caindo num limbo infinito de procura de vídeos pra me fazer rir. E aí eu passo por, 30 vídeos que são extremamente genéricos e não tem graça pra mim. Aí eu acho um vídeo que eu acho legal e eu fico, hahaha, que vídeo legal, vou procurar mais. E aí eu continuo scrollando a tela do celular e eu tenho certeza que isso acontece com muita gente que tá assistindo esse vídeo. É justamente esse sistema de recompensa rápido que produz a dopamina no nosso cérebro de forma errada, que acaba fazendo a gente se sentir cansado e extremamente triste no dia a dia. Obviamente tem outros fatores, né? A gente sabe que cada um vive a sua própria vida e existem outros fatores pra te deixar triste ou cansado. Mas se você é uma pessoa cronicamente viciada no seu celular, isso é um dos principais motivos, tá? Mas afinal, o que é dopamina? Bom, explicando de uma maneira mais simples para todo mundo entender, a dopamina é um neurotransmissor que é produzido na parte tegmentral ventral do nosso cérebro e na substância negra. A função da dopamina não é o prazer em si, é mais sobre a expectativa do prazer. É o combustível que nos move em direção a algo que a gente quer muito. Ou seja, o ciclo natural da dopamina no nosso sistema é a gente buscar por algo que vai fazer a gente se sentir bem, a gente receber a nossa recompensa, depois tem uma queda desse sentimento no nosso corpo, a gente relaxa, tem o descanso e depois de um tempo a gente repete o ciclo de buscar outra coisa que vai fazer a gente se sentir bem. O problema direto da época que a gente tá vivendo é que os estímulos atuais, eles quebram esse ciclo, entende? Por que eles quebram esse ciclo? Eles proporcionam a recompensa de forma instantânea, então não tem essa busca ativa da gente estar atrás de algo que faz a gente se sentir bem. Então esse bombardeio de recompensas instantâneas fazem o nosso cérebro ficar sobrecarregado e em constante busca dessas recompensas, e é por isso que a gente sempre sente esgotado. Ou seja, todos esses estímulos artificiais, por exemplo, redes sociais, junk food, né, que a gente chama de... é como se fosse comida lixo, mas não é comida lixo, porque nenhuma comida é lixo. Mas enfim, comidas fast food, esse tipo de coisa que não é tão saudável da gente estar comendo, proporcionam também essa sensação. Fotografia, jogos, tudo isso em excesso vai te fazer muito mal. E o resultado é que o nosso cérebro desenvolve uma tolerância extremamente curta para buscar estímulos que sejam mais longos do que isso. Ou seja, quando você para fazer algo que deveria te fazer bem durante o dia a dia, né? Ou seja, um estímulo bom, o seu cérebro fica extremamente impaciente e não vê sentido em estar fazendo aquilo. E mais uma vez, é justamente isso que causa essa fadiga mental constante que a gente tem. Então, quando o nosso cérebro ele libera dopamina em excesso, ele diminui a sensibilidade dos receptores da dopamina, o que faz com que, quando a gente for executar uma tarefa que é para contribuir em alguma coisa no nosso dia a dia, por exemplo, ler um livro, conversar com pessoas, estudar, fazer alguma tarefa nessa linha de pensamento, acaba sendo extremamente chato, entende? Eu vou fazer uma analogia aqui
não me entendam mal, o que eu vou comparar é extremamente muito mais grave do que o vício em dopamina, mas é parecido o sistema que funciona, que é o vício em drogas, que é basicamente, quanto mais você consome uma droga, mais você vai precisar de doses maiores para sentir a mesma coisa que você sentia no início. E é basicamente isso que acontece com a dopamina, obviamente em intensidades muito menores, né? Dá pra... Enfim, vocês entenderam. Quanto mais você recebe essa dopamina fácil, essa dopamina de bandeja, mais você vai precisar dela pra se sentir bem. Mas afinal, por que a gente se sente realmente cansado fisicamente e mentalmente depois desse processo todo? O nosso processo, ele entra em um estado de hiperestimulação e depois ele basicamente cracha. Porque ele leva toda a energia que ele tem pra manter a atenção nesses estímulos fáceis que fazem a gente se sentir bem e não sobra nada para as tarefas importantes que a gente tem no nosso dia a dia. É basicamente isso. Ou seja, a gente está condicionado a viver picos de altos e baixos constantes dessa sensação de esgotamento. E aí vem as consequências desse ciclo no nosso dia a dia, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo passa. Dificuldade de concentração, ansiedade constante e impaciência, uma qualidade de sono bem ruim, porque a dopamina também influencia no nosso ciclo circadiano, a redução de motivação para tarefas que exigem um esforço mais constante, como eu informei, como por exemplo estudar, ler um livro e etc. E isso, querendo ou não, causa um paradoxo moderno, que é basicamente, a gente nunca teve tanto entretenimento disponível e também nunca teve tanta gente entediada e cansada. Mas afinal, como é que você pode sair desse ciclo que te faz tão mal? Eu pesquisei um pouco sobre isso e eu trouxe uma maneira divertida que você pode se divertir montando principalmente e executando, que se chama menu de dopamina. Então, o que é um menu de dopamina? Bom, um menu de dopamina são atividades que você vai escolher a dedo e elas são organizadas na forma de um cardápio, literalmente. Ou seja, tem as entradas, os pratos principais, os sides e as sobremesas. Ou seja, essas etapas elas vão te motivar com pequenos impulsos de motivação para reengajar essa questão da sua dopamina de forma saudável. Como é que você pode construir o seu menu de dopamina? As etapas que eu vou te passar a seguir são baseadas em especialistas, tá? Eu pesquisei bastante sobre. Número 1, desenhe o seu cardápio. Desenhe no papel mesmo, porque vai ser melhor pra você. Já é uma atividade legal que mesmo que você não saiba como fazer, você vai se divertir fazendo. Então eu vou estar deixando alguns exemplos de design de dopamina menu aqui pra vocês verem, pra vocês acabarem se inspirando e desenhando da forma que vocês quiserem. Crie também as suas categorias baseadas no tempo e na energia que você vai levar para fazer aquela tarefa. Por exemplo, as entradas elas levam menos que 10 minutos. Os sides eles são feitos para serem feitos juntos a uma tarefa. Eu já vou explicar melhor sobre isso nos próximos passos. Os pratos principais levam de 20 a 60 minutos e as sobremesas são os prazeres rápidos, mas tem que usar com moderação. Número 2, simplifique as suas opções. Escolha no máximo de 5 a 8 itens por tipo de prato que eu mencionei. E número 3, você vai usar o seu menu de dopamina quando basicamente você precisa estimular o seu corpo para fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você trava em uma tarefa que você tá achando muito chata. Você basicamente escolhe uma entrada ou um side rápido pra te motivar novamente, pra te recarregar suas energias e você voltar a fazer aquilo sem essa sensação de nossa, que negócio chato. As entradas, que são menos de 10 minutos, você vai escolher quando você precisar de um reset rápido. Vou dar alguns exemplos aqui para caso vocês não tenham ideia do que vocês possam colocar no menu de dopamina de vocês. Você pode levantar da tarefa que você está fazendo, como por exemplo estudar, e fazer 5 minutos de alongamento. Isso é extremamente saudável para o seu corpo e dá uma sensação muito boa de que você vai ficar revigorado. Você pode fazer uma sessão de respiração 4-4-4, que é basicamente você respirar por 4 segundos, inspirar no caso, segurar por 4 segundos e expirar por 4 segundos. Faz isso umas 10 vezes que você vai ver que você vai se sentir melhor também. Outra coisa que você pode fazer é
tomar um copo de água gelada devagar. Você pode abrir a sua janela e ficar olhando pra rua, vendo o que tá acontecendo durante um minutinho. Você pode ouvir uma música que seja, por exemplo, instrumental, sem letra, da sua música favorita. Essa próxima ideia é um negócio que me deixa muito revigorada pra fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejamento. E se você, assim como eu, gosta muito de planejamento, você pode tirar 5 minutos pra planejar a sua próxima tarefa. Isso é um negócio que me deixa uma paz de espírito enorme e me dá muito mais vontade de fazer o que eu preciso fazer, porque eu vou ter tudo lá descrito, tintim por tintim, do que eu preciso fazer. E é legal planejar as coisas que você vai fazer. Agora, os sides, que eu disse que eu ia explicar melhor depois. Vamos lá. Os sides são tarefas que você faz junto com outras tarefas, que servem para te motivar a fazer a tarefa principal. Por exemplo, um que eu gosto muito é utilizar o temporizador do Pomodoro. Ele tem várias formas de ser feito, mas para iniciantes, que é o que eu recomendo, é você fazer 25 minutos da tarefa que você precisa fazer, daí você descansa 5 minutos. O ideal é que nesses 5 minutos você não pegue o seu celular, entende? Que você vá fazer outra coisa, como por exemplo, fazer carinho no seu gato ou brincar com seu cachorro, alguma coisa assim que te distancie da tarefa principal, para depois você voltar por mais 25 minutos. E todo esse ciclo tem que durar basicamente 4 etapas de 25 minutos. E no meio dessas etapas de 25 minutos tem os seus descansos de 5 minutos. Deu pra entender? No meu caso, como eu já sou acostumada com Pomodoro, eu faço geralmente 50 minutos de cada tarefa, daí eu descanso por 10 minutos, e eu faço mais 50 e eu descanso por 10, e assim vai, entende? Até eu precisar fazer outra tarefa. Você pode mastigar um chiclete enquanto você estiver fazendo a sua tarefa. Você pode fazer um checklist e ir riscando as coisas conforme você vai completando cada etapa daquela tarefa. E agora vem os pratos principais. Vou dar alguns exemplos práticos pra vocês, se vocês estiverem também sem ideias. Como, por exemplo, você pode caminhar ao ar livre por 30 minutos no seu bairro. Você pode fazer uma aula de dança, pode ser na sua casa ou realmente em um estúdio, se você quiser. Você pode fazer uma sessão de ilustração ou de desenhos por 60 minutos, por exemplo, se você gosta de desenhar. Você pode cozinhar uma refeição simples que você goste, que dê pra encaixar em 1 hora, por exemplo. O meu favorito, você pode estudar, se você quiser, né? Porque eu particularmente gosto muito de estudar, eu tô sempre aprendendo o máximo que eu posso. E agora vem as sobremesas, que são basicamente o guilty pleasure, que você precisa usar com moderação, porque elas vão te proporcionar uma dopamina um pouco mais rápida, entende? Você pode ver um vídeo ou um episódio de uma série após você completar um prato principal. Você pode comer um pedaço de uma barra de chocolate ou um bolo de chocolate. Você pode ajustar um temporizador de 15 minutos para ficar no feed de alguma rede social que você goste. Mas o ideal é que esse negócio do feed da rede social que eu acabei de mencionar, você só faça se você tiver, por exemplo, completado no mínimo 2 entradas e um prato principal. Ou seja, as sobremesas, elas são permitidas, mas o ideal é que você só use elas depois que você já teve esse senso de realização por outra coisa, entende? No meu caso, eu utilizo geralmente quando eu termino de estudar uma matéria que eu preciso estudar naquele dia. Um adendo importante que eu acho que é bom mencionar é que o menu de dopamina, ele não é um substituto para, por exemplo, quando você tem que tratar alguma coisa mais séria, como por exemplo depressão ou algum transtorno mais grave, entende? Ele pode ajudar a complementar, no caso, seu tratamento, mas não vai ser o principal, então busque sempre ajuda médica ou psicológica se você precisar, tá? Agora eu vou dar algumas diquinhas sobre o menu de dopamina para situações específicas. Para dias que você estiver muito cansado, tanto psicologicamente quanto fisicamente, você pode focar mais nas entradas e em um prato principal curto. Como, por exemplo, você pode focar mais em se alongar, arrumar o seu quarto por 5 minutos e etc. Para depois que você já estiver mais revigorado, você focar em um prato principal curto, como, por exemplo, estudar por meia hora. Para quem tem TDAH, o ideal é que você foque primeiro nas entradas, ou seja, em várias entradas, para você ficar bem revigorado, para você manter o foco por o máximo tempo que você conseguir nos pratos principais, ou em um prato principal, dependendo do que você consegue fazer no seu dia a dia. E se você gosta de fazer lanchinhos, inclua alimentos que vão dar um suporte à sua dopamina, que são
alimentos ricos em tirosina, que são, por exemplo, ovos, banana e nozes, como castanhas, esse tipo de coisa. Eu não gosto particularmente, mas eu gosto muito de banana, então eu como muita banana. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha entendido como a dopamina tá afetando o seu dia a dia e como você pode se livrar desse ciclo vicioso que te causa tanto malefício. Meu nome é Bia, se você gostou do vídeo, considere se inscrever no meu canal. Eu posto vídeos com essa vibe toda semana. Se você quiser me acompanhar em outros lugares, o meu Instagram e o meu TikTok vão estar aqui na descrição. E é basicamente isso. Espero que o vídeo tenha ajudado quem precisa ser ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!